Olá, pessoal da Santa Cecília TV, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ari Brito, eu sou professor universitário, neurocientista e trabalho com uma paixão já há muitos anos, que é o desenvolvimento humano. E hoje a gente está aqui realizando um sonho, que é começar um programa de televisão para falar sobre desenvolvimento humano, coaching, gestão de pessoas e tudo que envolve essa área de treinamento e desenvolvimento, trazendo grandes nomes, né, do país, da região e do mundo. E hoje não pode ser diferente, né? O programa de estreia tem dois grandes nomes, duas pessoas maravilhosas aqui do meu lado, e uma delas é um parceiro que vai estar sempre aqui no programa também com a gente, que é o Dr. Roberto Debes, que é médico, psicólogo, coach, facilitador. A nossa segunda convidada, que é a Vera Bassoi, que é um dos grandes nomes de constelações sistêmicas, e ela abriu a agenda dela aqui no meio de um treinamento. A gente está aqui em São Paulo para conversar com vocês, mostrar para vocês um pouquinho sobre esse mundo das constelações. E Vera, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria começar porque as pessoas em casa às vezes ligam constelação, né? As constelações, e acabam não entendendo muito como funciona, até pelo próprio nome, acabam confundindo. Fala um pouquinho para o nosso telespectador da Santa Cecília TV, o que é constelações, ou constelações sistêmicas, constelações familiares. Vamos começar pelo básico, aí depois a gente vai se aprofundando, por favor. Ok, Ari. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite que me fez, né? E sou muito honrada por estar aqui representando os consteladores aqui do Brasil. Infelizmente, eu acredito que o nome constelação familiar, ele não foi bem escolhido não, sabe? Não representa exatamente aquilo que é feito durante o trabalho, o que essa técnica traz. Porque o nome constelação, ela faz com que as pessoas linkem com constelação de estrelas, né? Com astrologia e tal, e não é nada disso, na verdade. É uma técnica terapêutica que é utilizada para ajudar as pessoas a resolver emaranhamentos familiares. Quando a gente fala emaranhamentos, essa palavra ela é muito usada dentro da área da constelação, porque a pessoa está aprisionada em determinadas situações que têm a ver com os seus familiares. E esses seus familiares compõem não só a família atual, como os antepassados também. Por isso é constelação sistêmica familiar. E quando a gente fala sistêmico, a gente está falando do sistema familiar. E o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de partes que compõem um todo. Assim, por exemplo, no nosso corpo físico, nós temos vários sistemas, né? Sim. E a gente se refere a eles e nunca pensando que eles têm essa composição, sim. Não é isso? Então, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema reprodutor e assim por diante. Tem vários órgãos que compõem um sistema e vários sistemas que compõem o corpo humano. E se interligam e todos têm que estar presentes, saudavelmente. Todos. E se um órgão está com um problema, ele vai afetar naturalmente o sistema como um todo, não é? E da mesma forma, se dentro da família uma pessoa, um elemento foi excluído da família, deixou de fazer parte por qualquer motivo que seja, ou porque já morreu, ou porque foi embora para outro país, ou porque ficou com uma debilidade mental e foi internado no hospital psiquiátrico e esquecido lá, abandonado. Essa pessoa que foi excluída, a falta dela deixa ali um buraco na família. Gera um desequilíbrio naquela... Isso, Ari. E como é que vai fazer para harmonizar novamente? Aquele que ainda não nasceu, veja bem que coisa interessante, alguém que virá fazer parte desse sistema, traz com ele, na alma dele, uma responsabilidade, um script,
vamos dizer assim, de ter que entrar no lugar daquele com quem ele se vinculou. É como se fosse uma compensação por aquela ausência, acaba gerando um peso para aquela pessoa. A gente fala que é uma identificação. Eu fiquei identificado com aquele personagem da família. Isso, e você usou a palavra certa, né? Que é compensação. É a palavra certa mesmo. Ou a gente também fala em lealdade a determinada pessoa do sistema que sofreu muito, que morreu na guerra, que esteve num campo de concentração. Estou dando uns exemplos assim bem fortes. Abortos, né? Mortes violentas. Qualquer coisa. Mas que assim, exclui. só para entender um pouquinho, para pensar assim pelo nosso telespectador, assim, a gente está falando, por exemplo, em hereditariedade, ancestralidade. Assim, porque eu fico imaginando, eu tinha um bisavô que teve um problema lá com a minha bisavó e que eu, de certa forma, estou carregando isso hoje. Mas assim, isso me afeta, por exemplo, nos relacionamentos ou é físico mesmo, fisiológico, biológico? Entra em todos os sentidos? Pode ser como doença, pode ser como dificuldades de relacionamento. Como a falta de dinheiro, por exemplo, você trabalha e não consegue ganhar suficientemente para você ser próspero. Pode ser que algum antepassado seu, seja seu pai, avô, bisavô, não importa quem, tinha uma empresa e faliu. Supondo. Se ele foi à falência, ele perdeu tudo o que ele tinha e você hoje... Vem com esse sentimento de perda. Vem com esse sentimento assim, eu não posso ser próspero. Meu avô, meu bisavô não foram prósperos, eu também não posso ser. Mas isso é tão inconsciente. Uma lealdade inconsciente. É muito inconsciente. Por isso que é tão inconsciente que se chama lealdade invisível. Entendeu? Então você fica aprisionado naquela energia, não tem ideia disso, portanto você não sabe como sair dessa enrascada. E a constelação, ela favorece você chegar naquele ponto. Porque você consegue identificar isso, no caso. E aí você consegue ressignificar a partir da identificação, no caso. Ari. Seria isso. Exato. Os movimentos da constelação, você leva aquilo para um destino mais saudável. Você, vamos dizer assim, refaz aquele movimento, você identifica aquelas lealdades, o que aquela pessoa estava presa, sem saber, e você consegue fazer com que ela, de alguma maneira, caminhe de uma maneira saudável daqui para frente. Roberto, você falou das leis, né? Aí você falou do pertencimento e tal. Existe uma lei que eu ouço, já ouvi suas palestras e tal, que é a da hierarquia, não é isso? Exato. Como que a gente consegue? Eu tenho uma bebezinha pequena em casa, eu dou aula para universitários jovens e tal, e a gente percebe que essas novas gerações, elas vêm com comportamentos completamente diferentes da minha geração, por exemplo, né? Hoje em dia o pessoal respeita bem menos, por exemplo, os pais, eu vejo às vezes até a agressividade dos filhos com os pais. Como que as constelações podem ajudar nesse processo, sabendo que hoje a gente tem bem menos disciplina nos mais jovens do que tinha antigamente? O Bert Hellinger, que foi quem sistematizou essa dinâmica das constelações familiares, ele identificou, ele não criou porque são leis universais, né, as leis sistêmicas, que ele chamou de ordens do amor, porque essas leis, elas fazem com que o amor dê certo, porque amor existe demais nas famílias, né? O amor entre as famílias. Então, ele colocou assim, se há tanto amor, se o amor fosse o suficiente, ninguém ficaria doente, as pessoas não teriam problemas de relacionamento, de prosperidade, de saúde, enfim. Porém, antes do amor vem a ordem. Então, por isso, ordens do amor. Quando o amor está em ordem, as pessoas podem caminhar de maneira saudável para a vida, né? E essas ordens são essas leis. Então, o pertencimento, que a gente já falou das exclusões, as exclusões são o rompimento dessa lei do pertencimento, não é? A hierarquia seria outra das leis, então é a ordem. Quem veio primeiro em um sistema é maior. Isso se vale nas famílias, então os avós são maiores que os pais, que são maiores que os filhos, e deve haver um respeito a essa ordem, essa hierarquia. E você justamente falou uma verdade hoje. Hoje a gente não observa o respeito à hierarquia nas famílias. Os jovens se colocam maiores que os pais, isso claro... o filho mandando no pai. E também é responsabilidade desses pais que não dão os limites e as próprias dinâmicas familiares. Então, somente quando você observa isso num sistema e volta a colocar isso de uma maneira saudável, em ordem, não é? Que a família pode caminhar de uma maneira
harmônica, vamos dizer assim, nas suas próprias relações familiares e afetivas também. Tá, perfeito. Eu vou passar aqui, só abrir um intervalinho aqui, porque eu vou passar para vocês a agenda do Pessoas de Valor. O programa sempre vai trazer uma agenda com os principais eventos e palestras e dos profissionais que são parceiros aqui do programa, para você poder acompanhar e claro, segui-los. Vamos dar uma olhadinha aqui na agenda da semana. Como você percebeu, essa semana e as próximas semanas tem coisas bem legais realizando, inclusive aqui o Dr. Roberto e outros parceiros nossos realizando aí eventos bem importantes. Eu vou chamar um intervalo muito rápido e a gente volta num minutinho.
Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com o programa Pessoas de Valor. É um espaço que toda semana a gente vai trazer grandes nomes do desenvolvimento humano, treinamentos, recursos humanos, coaching, para vocês poderem entender um pouquinho desse universo. E hoje nós temos dois grandes nomes aqui, que é o Dr. Roberto Devsky e a Vera, que não gosta que a gente fale, mas é um dos grandes nomes internacionais de constelações. Eu falo até para provocar ela, que ela não gosta. Mas eu estou mexendo numa ferida dela aqui também, depois ela vai explicar. Mas como ela tem essa experiência internacional, aí eu gostaria que a Vera falasse um pouquinho sobre a questão da tradução, né, do alemão para o português. Talvez constelações tivessem uma percepção um pouquinho diferente. Explica isso para a gente. Eu quero explicar ao telespectador que eu disse no início que a palavra constelação ela não é muito adequada para esse trabalho que é feito. E por que esse nome? Porque ela foi traduzida do alemão para o português. E no alemão, a palavra, né, que eu não tenho a pronúncia adequada para falar em alemão, mas a palavra quer dizer posicionamento. Posicionamento. E por que posicionamento? Porque as pessoas dentro de uma família, elas têm o seu lugar certo. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, por exemplo, né? E quando dá confusão dentro da família, quando essa ordem se inverte. O Roberto estava falando agora mesmo da ordem e da hierarquia. Então, se um filho quer ser maior do que o pai, ele quer ser mais valorizado do que o pai, e isso é muito comum, Ari. Isto vai causar um problema dentro da família? Vai causar problema, principalmente para ele, porque ele não se coloca no lugar dele. Ele tem o seu lugar, então ele tem a posição certa dentro da família. Os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, e muitas vezes Bert Hellinger diz o seguinte, que o caçula, ele se acha, sabe? Sim. Porque ele foi poupado de muitas coisas. Olha, espero que a minha família esteja assistindo, porque eu sou o caçula da minha família. Aí você vai explicar por que eu sou tão assim lá na família. Pois é. Quando você fala essa questão física, né, de colocar no lugar, para as pessoas que não entendem, eu vou pedir para que você fale um pouquinho. A gente vai mostrar algumas imagens, porque você criou uma técnica utilizando bonecos. Sim. E aí onde a pessoa pode de fora entender melhor, porque na verdade se trata de consciência, não é isso? De entender aquela posição. Isso. E aí tomando consciência ela consegue ter um comportamento diferente a partir dali, não é isso? Exatamente. Como que funciona essa dos bonecos, essa técnica? Então, trabalhar com os bonecos numa constelação individual já existe faz tempo, né? Um alemão chamado Jacob Schneider e sua esposa Sieglinde Schneider, eles acompanharam Bert Hellinger desde o início dessa sistematização que Bert Hellinger fez dos conhecimentos que ele adquiriu, né? Ele fez muitos cursos e buscou muitos mesmo. Ele juntou tudo, como ele é filósofo, tem aquela cabeça maravilhosa, sim, é um grande pensador, né? E a lógica que existe, então ele juntou, sistematizou de uma forma assim muito fantástica. Daí, esse casal Schneider descobriu por acaso, assim, ele teve um insight e ele começou a usar os bonequinhos que o filho dele tinha, os bonequinhos Playmobil em casa. Ele quis mostrar para a esposa dele como ocorreu uma constelação com pessoas que ele havia feito. Ah, entendi. Então ele pegou os bonequinhos só para ilustrar. E aí, esposa, vendo isso, falou, a gente pode trabalhar com esses bonecos para atendimento individual. Então eles passaram mesmo a trabalhar com isso e levaram para o mundo. Onde há constelação, as pessoas utilizam os bonecos, não é? Outras técnicas também, não é só boneco não. Tem vários elementos que são usados para constelação individual. Mas os bonecos ficaram muito conhecidos. E eu
fui fazer diversos cursos para aprender a trabalhar com os bonecos. E eu não me sentia muito bem, porque o boneco não fala, né? Sim. Então, você trabalha com o boneco e você usa o racional, você levanta hipóteses, você se relaciona de tal maneira com o conhecimento que a constelação te trouxe, com essa teoria toda elaborada, e você vai mudando os bonecos aqui ou ali, posicionando de acordo com o seu racional. Uhum. E eu pensei, isso vai contra a fenomenologia. E Bert Hellinger sempre disse, o método utilizado nas constelações é o método fenomenológico. E no método fenomenológico, o que é que você tem que fazer? Simplesmente observar. Sim. Você não pode interferir, você não pode usar o seu racional. É a observação do fato em si. Uhum. Aí eu pensava comigo, mas trabalhar desse jeito com os bonecos é interferir na fenomenologia. Isso não está de acordo com o método que deveria ser. Sim. E de repente eu comecei a descobrir que se eu tocasse os bonecos andavam, eles se movimentavam. Eu fiquei assustada até, falei, nossa, mas o que é isso? O boneco anda? Como? Né? E passei a pesquisar. Fiquei 5 anos pesquisando qual era o movimento que o boneco fazia e o que aquilo queria dizer, né? E eu descobri muitos movimentos, muitos. Roberto está aqui fazendo esse curso comigo, nesses dias que estamos, né, neste local maravilhoso, e o Roberto está vendo quantos movimentos diferentes os bonecos fazem. Os movimentos que os humanos fazem, os bonecos fazem até com mais fidelidade, talvez. Exatamente. Igual numa constelação com pessoas, os bonecos se movem. Então, eles vão mostrar para nós onde é que está o nó inicial. Que a gente fala, o boneco vai nos levar a fazer o diagnóstico da situação que esse cliente está enfrentando hoje e que ele precisa de encontrar uma luz no fundo do túnel para sair disto. Perfeito. Né? Para deixar de estar vinculado. E daí a gente desvincula, desidentifica o cliente com o quê? Com falas de poder. Com determinadas frases maravilhosas que nós aprendemos quando fazemos os cursos de constelação. Uhum. Né? Então a gente possibilita que o cliente se desvincule daquela situação de sofrimento e escolha ir para a própria vida dele com liberdade, carregando adulto, só né? o que é dele. Como adulto, eu não quero mais carregar o que é seu, eu carreguei até hoje, isto me pesou demais. Essa terapia, né, vamos dizer assim, ou esse universo das constelações, ele já saiu do campo do empírico, já existem pesquisas suficientes para poder demonstrar, inclusive até praticamente mesmo, né, do ponto de vista do dia a dia das pessoas. Realmente a gente pode falar para quem está assistindo, olha, constelações veio para ficar, porque até vou reforçar uma coisa, eu vou falar que hoje a gente anda por aí no mundo dos treinamentos, 10 de cada 9 treinamentos ou eventos falam de constelações. É uma pergunta que eu sei que é sempre dura para fazer para qualquer pessoa que a gente vai entrevistar, mas assim, constelações funciona? Ele sabe o que ele já participou. Sim, sim. Claro, mas é que eu tenho que fazer essa provocação para o nosso telespectador. Porque às vezes o leigo ele está assistindo a televisão na casa dele, ou está nos assistindo pelo nosso site, pelo Santa Portal, pelo pessoasdevalor.com.br, e aí ele chega lá e fala assim, mas que papo, isso aí que constelações, que nada. A grande questão é que existe a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que saiu com uma pesquisa do ano passado, de 2016 para 2017, aumentou o valor de investimentos em treinamentos na área de inteligência emocional, de comportamento, Sim. Porque antigamente as pessoas faziam capacitações para a área técnica, o cara operar um equipamento, tudo, e hoje está se dando muito valor para essa questão humana, né, para o desenvolvimento humano, para a área comportamental. E aí constelações vêm encaixando, inclusive na área de direito, né, a gente estava falando, o direito está utilizando muito da nas técnica. Nas empresas, a área organizacional. Fala um pouquinho para a gente como que é isso. Saúde, pedagogia.
Isso. Então, hoje tem as constelações sistêmicas organizacionais, que trabalham nas empresas, né? Problemas, dificuldades dentro das empresas, relacionamento entre as pessoas, entre os funcionários, tudo isso. Tem constelação no direito sistêmico, que é dentro da área judiciária, na pedagogia sistêmica, que traz a constelação para dentro da escola, ou para os pais, os professores, a direção da escola, tudo isso para reorganizar, harmonizar e aquilo funcionar bem. E funciona de verdade. Roberto, eu infelizmente, o pessoal da produção já está ali atrás das câmeras falando, uau, já vai dar 1 hora de programa, né? A gente tem meia hora de programa, né, para falar sobre assuntos tão maravilhosos. Queria deixar o convite, uma outra oportunidade para a Vera participar do programa, até para a gente poder se aprofundar cada vez mais, né? Quem quiser saber mais sobre a Vera, sobre todo esse trabalho, vai lá em pessoasdevalor.com.br, que é um portal do programa, né? Um hot site, na verdade, do programa, que vão estar lá todas as informações. Então, obrigado, Roberto, obrigado, Vera, e fique com a programação da Santa Cecília TV. E lembre-se, pessoasdevalor.com.br, você encontra essa entrevista e toda a nossa agenda e programação nossa e dos parceiros entrevistados do programa. Até a semana que vem.